empresas multinacionais e nacionais, com foco em planejamento estratégico. 20 anos de experiência em docência e coordenação no ensino superior e pós-graduação, mestre em ciências da administração, mestre em ciências humanas, especialista em liderança organizacional, coordenador de MBA e gestão empresarial. A Priscila Lopes Camargo, é aluna do último semestre de Recursos Humanos da Unisa, tem graduação em Pedagogia, pós-graduação em Psicologia Comportamental Cognitiva, e durante a pandemia ela foi, ou é ainda, vamos saber daqui a pouco, professora na educação infantil. Então, a gente vai conversar com essas duas feras aqui, vão poder ajudar muito a gente nesse tema, né, de mercado de trabalho. Para quem não me conhece, vou me apresentar também. Sou a Fabiana Scaranzi, sou jornalista, sou especialista no comportamento feminino, tenho um trabalho grande aí com as mulheres nos últimos anos. Fiz uma transição de carreira aos 48 anos, saí da televisão, por onde eu fiquei 18 anos também. Tenho bastante experiência em comunicação e em comportamento, e agora ainda mais, né? Porque eu estou fazendo psicologia, estou fazendo minha 4ª faculdade, professor. Aliás, parabéns! 4ª faculdade. E já vou emendar uma pergunta para o senhor aqui, sobre isso que eu falei, né? De fazer a 4ª faculdade. Eu percebo, e pelo que eu entrevisto de pessoas, também sou colunista da Forbes e tal, e falo com as pessoas, o aprendizado contínuo, né, que a gente fala, o lifelong learning, como os ingleses gostam de dizer, ele veio para ficar, né? E é uma das características também dessa pandemia, né? Que a gente aprenda sempre e para sempre. O senhor concorda com isso, professor? Não só concordo, como eu sempre incentivo esse comportamento, porque mais do que simplesmente o estudar, né, é a busca do conhecimento. Eu costumo dizer que o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. E quanto mais a gente sabe, maior o nosso mundo se torna, mais ele se expande e mais a gente se torna também um cidadão mundial, né? Então, antigamente, nós tínhamos aí, até pouco tempo atrás, né? Vamos lá, 1990 foi ontem, historicamente falando, e o ensino superior ele era tido como uma questão de elite. Poucas pessoas, né? Eu me formei nos anos 80, no ensino, hoje ensino médio, né? Na época no colegial, e poucas pessoas da minha turma iriam fazer faculdade. Hoje a gente entende não só a faculdade, né, o curso superior, mas as pós-graduações, né, os cursos de mestrado, eles são mais do que um prazer para quem gosta de estudar, uma necessidade para que a gente se mantenha dentro do mundo, dentro da sociedade e do mundo do trabalho. Uhum. E você, Priscila, o que você acha? Vamos lá. Eu concordo muito, tanto que eu comecei estudando quando eu tinha 18 anos, super nova, não sabia o que eu ia fazer e primeiramente eu queria fazer pedagogia, mas eu acabei ingressando em psicologia, fiz os 5 anos e no penúltimo ano de psicologia eu consegui um estágio em pedagogia, ingressei em pedagogia, terminei pedagogia, já entrei na pós-graduação. E agora, quando começou a pandemia, eu pensei, o que eu vou fazer? Porque é sempre bom estar inovando, estudando, fazendo novos cursos. E aí eu acabei entrando na faculdade de Recursos Humanos. Uhum. Então, eu sempre tenho que estar estudando, eu gosto muito disso. De sempre estar me aprimorando. E eu acredito que esse conhecimento, né, como disse o professor, é muito importante, porque a gente vai agregando, a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento e a gente fica, eu acredito, um profissional bem completo, porque você lida com profissionais diferentes, você lida com áreas diferentes, você trabalha o cérebro de várias maneiras, então eu acredito que a gente fica aí com um monte de garrafa para vender, né? Um monte de garrafa velha para vender, né, professor Marcos? Com certeza. A gente ter essa bagagem, né? Como dizem os Verdade. antigos, esse negócio de garrafa velha para vender é bom. Mas, assim, a gente fica com muita bagagem, né? Com muito mais repertório para estar numa reunião, para estar mais bem preparado nas empresas.
A gente viu, por exemplo, na pandemia, que, que as empresas tiveram, querendo ou não, e aí a gente vai falar disso também, das que não queriam e não gostariam, tiveram que estar no modelo, primeiro, todos em casa, né? Então, todos estavam trabalhando presencialmente, quando de repente, puf, todo mundo foi trancado em casa e as empresas foram obrigadas a se virar para fazer o negócio andar com os seus funcionários dentro de casa. Então, eu queria começar primeiro por esse ponto. E segundo, por um outro ponto, que as empresas tiveram que se adaptar rapidamente para começarem a funcionar assim também. Então, teve uma adaptação da empresa e teve uma adaptação dos funcionários, né? Da empresa, digo, dos líderes que pensavam, não dá para trabalhar em casa, porque as pessoas não têm responsabilidade, porque elas não vão entregar o trabalho delas. E teve uma adaptação dos funcionários também, que, por outro lado, tinham filho, um monte de filho, né? Vários filhos ali em casa. Então, para os filhos entenderem, mamãe está em casa, papai está em casa, porém está trabalhando, não está aqui para ficar com você, também foi uma adaptação. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa adaptação dos dois lados, da liderança, né, das lideranças nas empresas e dos funcionários, das pessoas ou dos empreendedores, enfim, que estavam trabalhando em casa. Quem começa? Professor. Primeiro, eu ia falar primeiro as damas, mas tudo A bem, gente eu vai vou ser. alternando, né, Priscila? A Tá gente vai combinado. alternando. Igualdade. Isso aí. Bom, vamos lá. Primeiro, o home office ele não é nada de novo, né? O home office ele é novo quando a gente fala de América Latina, especialmente do Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, ele já vem, né? Os primeiros insights de home office que a gente conhece datam de 1962, né? Então, a gente está falando aí no período pós-guerra, tal, já começou esse processo, quando identificava-se que muitas das atividades não precisariam ser feitas necessariamente na empresa. A grande questão da evolução do home office, ela se dá por uma quebra de paradigma, uma questão cultural, né? Então nós temos ainda, né, nós como países de terceiro mundo, nós temos muito ainda aquela pecha de que eu pago você para estar aqui, então eu quero você aqui, né? Isso de uma forma não inteligente, por quê? Porque a gente percebe hoje, né, e nós percebemos isso de uma forma bastante incisiva com a pandemia, que o home office, ele na verdade, ele é muito bom para a empresa e ele é muito bom para os empregados. A questão da empresa, ela se tornar mais leve, né, ela ter um custo menor, por quê? O empregado na empresa, ele vai usar água, vai usar luz, vai usar os equipamentos da empresa, vai usar a internet de banda larga, vai usar, enfim, ele é, por natureza, um polo de custos. E a grande questão é, ele precisa estar na empresa ou não? Né? Então, essa questão cultural que a gente tem, né, de que o empregado ele tem uma baixa maturidade, então ele não vai entregar suas atividades, é uma coisa que vem sendo superada já desde os anos 90, quando a gente efetivamente entrou no processo de globalização. Né? A década de 90 foi uma década, na minha opinião, bastante ruim em vários aspectos, mas ela teve um ponto muito positivo, que foi a abertura de mercados e quando nós efetivamente passamos a fazer parte do que a gente chama de globalização, né? A quebra de barreiras, não só comerciais, mas também culturais. Então, nós aprendemos, né, que é importante o preparo, que a gente estava dizendo agora há pouco, né, da busca do conhecimento, do estudo, tudo isso começou a ser fundamental a partir da década de 90, quando a gente acordou e falava, escuta, você não tem curso superior? Como é que pode ser um negócio desse? Né? Como é que você está no mercado de trabalho? Você não fala inglês? Nossa, espera um pouquinho, eu achei que todo mundo falasse inglês. E nós começamos a correr atrás do prejuízo, inclusive no que diz respeito à questão cultural. Né? Então, toda questão cultural, ela demora muito para acontecer. Né? Uma mudança cultural
vamos dizer que ela demora 2 gerações, então em torno de 30, 40 anos para que ela se modifique, e a pandemia ela foi positiva nesse aspecto de fazer com que essa cultura se modificasse de uma forma muito rápida. Então, não só as empresas tiveram que se adaptar e tiveram que quebrar paradigmas, e quando eu digo empresas, eu estou falando na figura dos seus gestores, né? Mas dos empregados também, como você disse, Fabiana, a gente está em casa e saber qual é o nosso horário de trabalho, o que nós temos que fazer, quais são os compromissos e as atividades que nós temos que entregar e fazer com que isso funcione. Um grande problema é a adaptação nos dois sentidos. Ou aquela pessoa que acha que está em casa e não precisa efetivamente trabalhar, e aquele, e eu tenho visto por muitos dos meus amigos, que vão por outro extremo. Eu estou em casa, eu não tenho horário para trabalhar. Eu trabalho sábado, domingo, feriado, de madrugada. E isso também é ruim, né? Então, a questão de você trabalhar em casa, ela traz para a gente algumas situações que eu vejo são positivas, quando você estreita de novo os seus laços familiares, né? Então você está perto dos seus filhos, você está perto da sua mulher, do seu marido e tal, e quando você cria uma rotina de trabalho que seja saudável, né? Aonde você tem sim os seus compromissos, e essa é uma outra questão, né? Porque a gente está numa busca insana por produtividade, né? Então, até saber qual é o limite dos nossos compromissos é uma questão que a gente tem que trabalhar bem. E a gente não pode achar que o nosso limite de trabalho é um burnout, né? Exatamente. A gente não pode dizer assim, não, quando acontecer alguma coisa, aí eu paro. Não pode, porque o burnout acontece depois que a gente passou dos limites, né? Exato. Ou é um apagão, ou é uma doença, ou é alguma coisa ali. E tem muita gente aí com burnout por causa dessa história que o senhor falou, da falta de organização, talvez, no horário de trabalho, isso da parte de quem está em casa trabalhando, mas também algumas pessoas falam para mim que líderes, por achar que a pessoa está em casa, por exemplo, tem que ficar respondendo o WhatsApp 9 horas da noite. Tem que ficar respondendo o e-mail. Mas você não viu meu e-mail? Te mandei e-mail ontem, 9h30 da noite. Poxa, 9h30 não é a hora da pessoa trabalhar. Não é porque ele está em casa que ele tem que ficar também 24 horas à disposição do seu gestor, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Esses ajustes, eles têm que acontecer. E eles vão acontecer, infelizmente, eles acontecem numa velocidade mais lenta do que a gente gostaria. Mas isso começou já mesmo antes da pandemia, com o advento do WhatsApp, com o advento antes ainda do e-mail, né? Aonde você não tem mais você não é difícil você separar o que é o seu horário de trabalho do que o seu horário de estar em casa, de lazer ou de você fazer o que você quer, né? Esse tipo de coisa. Então, a pandemia ela veio agravar esse processo. Por quê? Porque no primeiro momento houve uma percepção de que assim, você está em casa, isso é um grande benefício que eu estou te dando e você tem que trabalhar 24 horas por dia. Exatamente. Né? Então, é como você colocou, é uma adaptação dos gestores de entender e que as empresas, né, a área de recursos humanos, de uma forma geral, ela tem um papel muito importante nessa preparação do que hoje é essa nova realidade. Né? De chegar para o gestor e falar assim, escuta, cara, não arranca o couro do teu povo, porque não é assim que funciona. Né? E com essa frase, a gente joga bomba para você, Priscila Camargo. Já que a gente está aqui falando de RH, né, professora? A gente levanta a bola aqui, agora você corta, porque, como o professor disse, né, o RH já está tendo uma responsabilidade muito grande, eu acho, no acolhimento desses funcionários, né, no acolhimento dessas pessoas que, num primeiro momento, não sabiam como se adaptar. Então, o que você pensa sobre isso? Queria saber aí sua opinião. O que eu vivenciei, por exemplo, na área da educação, todas as famílias precisaram mudar toda a sua rotina para se adaptar, porque essas crianças foram retiradas do ambiente escolar, ficaram dentro das suas casas, apartamentos, diretamente com o pai e com a mãe, e foi aquilo que você falou. Eles estavam no momento de trabalho, tem um horário de trabalho, e como que a criança vai entender
que o pai e a mãe estão ali do lado dela e não pode dar aquela atenção para ela. E agora, com o retorno, que a gente está vendo o impacto que sofreu disso, desse período. Porque são crianças que estavam o tempo todo de frente para uma televisão, para um celular, porque era mais fácil para o pai poder conseguir seguir com a rotina dele e deixar a criança no canto dela. Teve essa questão da aula online, na parte da educação infantil e do ensino fundamental foi muito difícil. Se para a gente adulto já é complicado ficar diante de uma tela de computador, prestando atenção, mudou toda a estrutura. E muitos pais não podiam participar desse momento. Eu sei que na educação infantil a gente tentava fazer de tudo para que a criança continue tendo alguma atividade lúdica e atividades, né, programadas pela escola. Então a gente mandava pastinhas com atividades preparadas para eles, fazia a aula para eles assistirem. Pensa numa criança de 2 anos sentada na tela do computador, escutando a professora dela explicar. E eu tenho até uma vivência. Tinha uma família na escola que eu trabalhava que era com gêmeos. E ela sempre cortava, ela falava, olha, meninas, desculpa, mas eu não dou conta. Era um correndo, o outro chorando. Então, assim, a gente precisou muito da parceria dos pais nesse momento, na verdade. E os pais, em compensação, precisavam da parceria do lugar que eles trabalhavam também, dos gestores, dos líderes, para entender esse novo cenário. Então, foi Está acabando a faculdade, né? Você vai trabalhar em empresa? O que você pretende fazer, Priscila? Eu gostaria muito de trabalhar em treinamento, em empresa, porque vai agregar tanto o meu conhecimento em pedagogia como em psicologia. E o que você acha, por exemplo, sendo uma aluna que está saindo praticamente da faculdade, acabando a faculdade, o que você acha que, nesse momento, você pode agregar e pode fazer de uma maneira até melhor do que as pessoas que trabalhavam no RH mais antigo, no RH mais tradicional? O que vocês trazem de novo aí? Um olhar bem diferente, uma escuta, você entender a nova situação, você saber lidar com isso, porque você presenciou o que aconteceu, né? Toda a situação, todas as mudanças, então você vai dar um apoio para essas novas famílias, principalmente pessoas que têm crianças em casa. Eu acho que isso faz muita diferença. De você entender os limites, entender essa questão da nova rotina, isso faz bastante diferença. E, professor, esse modelo, agora a gente já está no modelo híbrido, né, que a gente pode chamar. A gente tem empresas que já estão voltando, já estão querendo voltar, ou estão querendo voltar total, mas ainda, né, não muito. Eu fiz uma live outro dia com um psiquiatra e achei muito interessante, porque ele falou assim, doutor Bressan, ele falou, aconteceu uma coisa, quando a gente estava vivendo ali normalmente, cada um ia para o trabalho todo dia e voltava e tal, e de repente fomos trancados aí por causa da pandemia, teve lockdown, e todo mundo ficou dentro de casa. A gente sofreu uma adaptação enorme, né? De todo esse cenário que a gente está falando aqui. Ele disse que o que está acontecendo agora, professor, é o caminho inverso. As pessoas estão tendo que se adaptar a voltar para o escritório. Então, a gente está tendo uma readaptação. Então, as pessoas estão com muito medo, elas estão muito receosas, elas não sabem meio como fazer. Teve gente que ficou com praticamente 2 anos sem se relacionar pessoalmente, né, presencialmente, fisicamente ali com os outros colegas de trabalho, e agora estão tendo que se readaptar para voltar, né, para isso voltar. Então, o senhor acha que as empresas vão pensar nisso, vão ter essa preocupação em fazer, não sei como, talvez treinamentos, ou ter um departamento que realmente olhe para a saúde mental dos seus funcionários? O senhor acha isso importante, principalmente nessa volta, nesse retorno? Saúde mental vira um assunto que o senhor acha importantíssimo, importante para esse retorno?
ao trabalho? Esse ponto é excepcionalmente importante, Fabiana, porque, veja, a gente passou um momento, né, essa história do lockdown e do isolamento e tal, e que a gente ainda está meio vivendo isso, né? Ainda que ainda tem muita gente morrendo, isso é muito importante. Ele provocou uma mudança e uma mudança de impacto, né? Eu vejo, assim, meu exemplo, eu estava indo para a universidade todos os dias e um belo dia falou, olha, a partir de hoje não, né? E aí eu falei, bom, legal, como muita gente pensou, eu falei, 15 dias, 20 dias, um mês, né? E nós estamos há quase 2 anos nessa tocada. Uhum. E hoje, né, nós começamos a voltar, as reuniões de coordenação elas estão acontecendo presencialmente, ainda com isolamento, né, com distanciamento físico e tal, todo mundo de máscara, álcool gel e tal, mas elas começaram a acontecer de novo. E isso foi um impacto, né? A gente falou, pera um pouquinho, voltar, né? O que significa exatamente voltar? Então, a gente considerando que doenças mentais são hoje, né, as doenças da psique, elas são hoje o principal fator de afastamento do trabalho. Né? Então, as pessoas estão, antigamente, né, na época lá da industrialização, nos anos 70, né, que nós éramos campeões de acidente de trabalho, o grande lance era, o cara perdeu o dedo, o cara perdeu o braço e tal, se machucou. Hoje são as doenças mentais. E que já vinham se acumulando em função da busca da produtividade, do excesso de trabalho e tal, da pressão. De repente, cria-se um paradoxo a isso, que é o isolamento. Aí, no isolamento, você fala, bom, pera um pouquinho, agora não posso sair de casa. Você vai no supermercado e volta desesperado, toma banho, se enche de álcool, tal, não sei o quê. Quando você começa a conviver com as outras pessoas de novo, tem esse medo. Além do que, o ambiente de trabalho, ele se tornou um ambiente estranho para a gente. Né? A gente brinca que hoje a gente vai para a universidade e chega lá o pessoal da segurança, quem é você? Né? Onde o senhor vai? Né? Então, o que era tão comum, hoje passa a ser as pessoas, a própria forma, né? Nós somos muito emocionais, assim, no sentido, nós latinos, né? No sentido de abraçar, de dar beijo, de não sei o quê, e não fazer mais isso. Então, eu entendo que as empresas, todas elas, de qualquer segmento, elas devem se preocupar com isso, né? Até porque o que importa para elas, né, na verdade, em última instância, numa empresa que não se preocupa com as pessoas, ela se preocupa com a produtividade. Então, mesmo que ela não tenha esse lado pessoas, ela tem que se preocupar com isso sim. Por quê? Porque as pessoas vão voltar, elas vão voltar e vão ter que ser produtivas novamente, e quanto melhor a empresa tratar isso, mais rápido isso vai acontecer. É o que eu sempre falo, né, a Priscila me ouve falando muito isso, da questão da integração. O que é a integração? A integração é colocar você dentro de um contexto. E não é você eu pegar a Priscila pela mão e sair, olha, Fabiana, essa é a Priscila, ela vai trabalhar em tal lugar, olha, e tal. Isso não vai resolver nada. Por quê? Porque é como, eu sempre dou o exemplo de quando a gente vai o primeiro dia para a escola. Né? Na minha época, lá, Jardim da Infância, eu não sei como é que chama hoje, mas que a gente chega lá e você não quer ficar, você chora, você quer voltar para casa porque é o seu ambiente de conforto. A partir do momento que você começa a fazer amizade com seus coleguinhas, tal, a escola passa a ser um lugar legal. E a empresa é a mesma coisa. A partir do momento em que a pessoa se sente dentro da empresa novamente, é quando ela começa a produzir. Então, que as empresas se preocupem sim com isso. Isso é extremamente importante. Uma área de acolhimento, uma área de reintegração, ela se faz necessária. Porque... E você, Priscila? Deixa eu, antes de ir para a próxima pergunta. E você, Priscila? Do que o professor falou, na verdade, vai trabalhar a questão socioemocional de todos, como um todo, porque isso está muito em alta agora. Tanto teve muitas famílias que precisam lidar com luto, com perda, e nesse momento retornar para um ambiente que vai ter diversas pessoas dentro daquele lugar causa medo, causa vários sentimentos. Então a empresa tem que se preocupar com isso, ela vai precisar acolher esses funcionários. E é igual o professor falou, é a mesma coisa da adaptação numa educação infantil. Eu fiquei assim, até refletindo esses dias. A maioria das crianças que ingressaram na escola são crianças que nasceram na pandemia, estavam aqueles 2 anos dentro das suas casas, somente com seu pai e com a sua mãe, não tinham nem contato com avós, com familiares, que antigamente isso era muito normal.
E aí ele vai ingressar num ambiente que é totalmente estranho, com pessoas que ele nunca viu na vida. E ele também não tinha esse contato, esse vínculo. E ele precisa entrar ali e se adaptar àquele ambiente. Então, isso é muito complicado. E é a mesma coisa com adulto. Mas eu ainda acho que criança se adapta mais fácil, né? A gente se lembra da gente quando era criança, a gente não tinha, porque a gente não tem, quando a gente é criança, a gente não tem a noção do perigo, do que realmente, né? Você sabe que o vírus, o que é o vírus? O vírus é um bichinho que deixa as pessoas doentes e tal. Para a pessoa, né, para a criança, isso tem uma importância, mas é uma importância muito limitada dentro da vivência e do que ela entende dela, do outro e do mundo, né? É que, Como Mariana, dizem vários teóricos. Eu não digo Agora, nem pelo vírus, sabe, em questão, assim, o medo do vírus, mas a questão da socialização, porque foi muito complicado, foi muito diferente. Uma criança de 2 anos ingressar numa escola e ela conseguir se separar, cortar esse vínculo com os pais, entender que aquele momento ela vai precisar ficar ali e depois ela vai embora. Então ela vai ter esse corte de vínculo. Foi bem complicado nesse novo cenário. Mas eu acho que é normal nessa idade. A criança vai ter que ter uma socialização e ela vai ter que aprender, porque isso acontece com vírus ou sem vírus, né? É importante para ela esse convívio social, para todos nós foi importante. Tem várias. Olha, a Tainá está dizendo aqui. Pena que nem toda empresa coloca isso em prática. Acho que a gente está falando sobre saúde mental quando a Tainá escreveu aqui. Nós, professores do ensino médio, há 2 anos, enfim, estamos falando um pouco de saúde mental também, né, do que a gente estava falando antes, só para a gente colocar eles aqui no papo também. Depois vou falar com essa mulherada toda aqui que também está estudando mais velha, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, vou falar com vocês. O Sérgio diz: penso que o modelo híbrido é o ideal. Empresas que decidiram não voltar mais, que já entregaram os prédios, etc., na minha opinião, a longo prazo, terão um efeito colateral de impacto na cultura da empresa, no clima, no ambiente colaborativo. A longo prazo, apenas home office, penso que a identidade da empresa sofrerá alterações. Tem várias opiniões, né? Opiniões diferentes. Tem muitas empresas realmente que entregaram prédio porque estavam, na verdade, vendo que estavam tendo um gasto que não precisariam ter, né, professor? Então, muita gente começou a cortar, até por estar recebendo menos, vendendo menos, elas também precisavam economizar de alguma maneira. Então, prédios também foram entregues, porque, peraí, será que a gente não consegue fazer, né, estar num lugar menor, fazer reuniões a cada 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana? Será que a gente não consegue resolver muita coisa online? A gente viu, por exemplo, né, professor, o setor do turismo, que foi um dos mais afetados durante a pandemia, muito também, lógico, tem toda a parte de lazer, mas muito também porque as empresas compravam passagem a rodo. Então, você fazia bate e volta, você vai fazer né, você vai lá ter uma reunião em Maceió e vai voltar. Você vai lá ter uma reunião em Porto Alegre, amanhã você vai não sei para onde. Amanhã... Então, tinha gente que vivia praticamente no aeroporto. Algumas empresas disseram assim, peraí, né? Eu não preciso gastar essa passagem, sendo que eu posso usar isso aqui para resolver, fazer negócios, continuar tendo um bom faturamento. E isso aqui virou também uma forma nova de a gente se conectar e se comunicar e fazer negócios. Então, assim, eu acho que tem os dois lados, né? Sem dúvida. A grande questão, né, o e-learning, né, que é o ensino à distância, ele sempre vem evoluindo muito, né, inclusive na universidade, né, hoje a gente tem um papel muito importante da educação à distância, e ela começou, na verdade, né, a história do e-learning, ela começou num atacadista, que tinha gente espalhada pelo Brasil inteiro e que tinha que treinar esse pessoal e que tinha que dar instruções diárias de ofertas e tal. E aí, tanto que ela foi a base do e-learning, inclusive antes das universidades. Você falou de viagem, né? Eu trabalhei em uma multinacional e eu fiquei praticamente 3 anos viajando, né? Minha mulher me pegava no aeroporto sábado, meio-dia, e domingo, meio-dia, me levava de volta.
exatamente por isso, né? De você fazer assim uma reunião em Manaus, uma reunião em Belém e menos de um dia você está de volta em casa, né? Então é um negócio meio louco assim. E que a gente percebe, né, como o home office, que isso também pode ser feito de forma virtual, né? A preocupação que eu tenho, né, não a única, mas uma das grandes preocupações que eu tenho é como o Sérgio colocou aí no comentário dele, a longo prazo, disso acirrar mais a individualidade, né? A gente perder a empatia, o contato pessoal, né? Vocês da área de psicologia sabem até, podem dizer até melhor do que eu, mas eu entendo que quando você perde o contato frequente com as pessoas, quando isso se torna muito virtual, você também se individualiza dentro do teu mundo, né? E aí o que acontece é o afastamento das pessoas, que a longo prazo vai trazer problemas sociais e problemas também para o trabalho. Nós estamos hoje num movimento contrário, né? Eu sempre digo isso. Antigamente nós tínhamos lá os profissionais que da área de TI, da área de engenharia, que eram pessoas que trabalhavam sozinhos, isolados e que tinham dificuldade no relacionamento interpessoal. E a gente fala, cara, hoje não tem mais isso. Hoje todo mundo tem que aprimorar o seu relacionamento interpessoal, tem que saber tratar com as pessoas, tem que ter o equilíbrio emocional, né? A inteligência emocional. E, de repente, essa tecnologia, né, toda, ela vai afastar as pessoas, né? Então, isso, a longo prazo, é uma coisa para se pensar, sim. Eu acredito que os sociólogos estejam avaliando tudo isso, né, que está acontecendo, para a gente ver o que nós vamos fazer como sociedade, né, inclusive no mundo do trabalho. Eu acho que tem sempre, né, tem tanta coisa para a gente pensar. Se a gente pensar do lado da empresa é uma coisa, a gente pensa do lado do funcionário é outra. Então é difícil agradar a todos, assim. Sim. Mas eu acho que está sendo muito positiva essa fase, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa de positivo, né? A gente tem que dizer aqui que somos privilegiados por estarmos aqui, por termos um computador, por estarmos com saúde, por estarmos vivos, né? Precisamos abrir esse parênteses aí para dizer que somos privilegiados, porque, infelizmente, muita gente perdeu o emprego, perdeu a vida, perdeu parentes e tudo. Então, fechando esse parênteses agora e contextualizando o que eu ia dizer, eu acho que essas reflexões todas que a gente tem feito, e as empresas, e os funcionários, e as pessoas, e as pessoas da área de saúde física e saúde mental também, são muito positivas no sentido de adequar, né, tudo e todos da melhor maneira possível. Talvez a gente não tivesse conversando sobre aulas online. Talvez a gente estivesse conversando sobre a possibilidade de você ter um business sem ter que abrir uma lojinha física, pagar um ponto. Hoje você tem um e-commerce que cresceu absurdamente durante a pandemia e que foi, sim, a salvação de muitos negócios, de pessoas que tiveram que fechar as portas, e aqui a gente desce talvez alguns degraus, né? A gente estava falando meio de grandes empresas, talvez multinacionais, e agora eu quero descer um pouco esse andar para a gente vir para olhar para essas pessoas que ainda não chegaram lá, mas que precisavam da mesma maneira, claro, proporcionalmente, mas precisavam sobreviver, precisavam pagar as contas em casa, precisavam sustentar todos. Então, de certa forma, o remoto também é muito positivo, porque sim, foi aí o ganha-pão de muitas pessoas, né? Tiveram que se adaptar muito rápido, as empresas todas, pequenas, médias e grandes, mas as médias e as pequenas tiveram mais, né, professor, essa agilidade, porque não tinham uma burocracia absurda, né? Não tinham aquela coisa. Então, eu acho que conseguiram se adaptar mais rapidamente para sobreviver. Então, eu acho que também tem um lado positivo nisso também que eu vejo. Não, assim, não vamos demonizar, né, o que é bom. Né? O que é bom tem que ser valorizado e tem que ser, sim, exaltado. Nós evoluímos absurdamente no que diz respeito à logística, né? Tanto em grandes negócios como em pequenos negócios, e isso é irreversível.
né? Eu entendo que a gente, não podendo ir para restaurante, os serviços de delivery, eles, né, cresceram e melhoraram em qualidade. A gente aqui em casa, e muita gente que eu conheço, agora não vê mais a loja física como uma alternativa. A gente se especializou como consumidor, inclusive, em produtos pela internet, né? Dos mais variados possíveis. Hoje eu me vejo comprando coisa pela internet que eu nunca imaginei que fosse comprar, né? Por mais que a gente vive. Agora, você tocou num assunto, num ponto, Fabiana, que é muito importante, que é assim, a gente tem que olhar para o todo, né? Quando a gente fala de São Paulo, estado de São Paulo, nós estamos falando de um estado privilegiado no que diz respeito a uma série de coisas, né? E quando a gente vai para o norte, para o sul, para o nordeste, para o centro-oeste, as coisas são muito diferentes. Então, a gente está falando de tecnologia, né? Tecnologia de informática, de internet, né? De um monte de coisa, mas as tecnologias de uma forma... Né? Que tecnologia, basicamente, é tudo que é novo, né? Então, isso também é um problema a se tratar, né? É uma situação a se tratar. Como é que o Brasil... O Brasil é um país continental. Como é que ele está se comportando nesse processo todo? Né? A gente está saindo do centro nervoso do país, que é o Sudeste, em especial o estado de São Paulo, e como é que o resto do Brasil está se comportando nisso? Então, faz-se necessário, sim, a evolução, né, das pessoas, a evolução dos gestores, a evolução das empresas, em qualquer porte, né, desde uma lanchonete, uma lojinha de doce ali, até uma grande empresa, mas pensar nisso como a sociedade do trabalho. Como é que todo mundo vai evoluir junto, né? E qual é a velocidade que isso vai acontecer? Porque senão a gente vai começar a entrar num processo de travar, né? Então, alguém que comprou alguma coisa lá no Nordeste, que vai sair aqui do Sudeste, como é que isso vai funcionar lá, né? Então, a gente tem que ter essa visão do todo. A gente nunca pode pensar país ou mudança social ou qualquer coisa do tipo, olhando para uma parte só. Então, só uma a tua abordagem, né? a tua abordagem foi super interessante, né? Que traz a gente para uma realidade realmente importante, que é pensar no todo. Você tem alguma coisa para agregar sobre isso, Priscila? Eu percebi que as pessoas precisaram se reinventar muito rápido. Precisou tomar uma atitude rápida, de todas as formas, e foi isso que o professor está falando. Tem lugares que têm limitações muito maiores. E aí esse foi um desafio maior do que para alguns que já temos acesso à internet, acesso à tecnologia. E o que vocês acham? Quais seriam o que a gente chama, né, de soft skills, que a gente pode dizer as habilidades socioemocionais, as habilidades e competências, sei lá, que vocês acham que seria ideal para as pessoas no mercado de trabalho daqui para frente? Bom, que vocês acham que vai ser importante? Eu posso dar as minhas primeiro? Claro, as damas primeiro sempre. Então, eu acho que inteligência emocional, uma coisa fundamental, né, para empreendedores, para executivos, para funcionários em geral. Acho que no mercado de trabalho é preciso ter essa inteligência emocional. Vejo muito hoje as empresas contratando por hard skills, né, por habilidades técnicas, e demitindo por soft skills, por habilidades comportamentais. Então, acredito que inteligência emocional eu colocaria entre uma delas. E comunicação, vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, mas acho que comunicação, acredito que comunicação é uma outra habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Quem não tem, tem que procurar desenvolver, porque é isso, às vezes a gente tem que estar presencialmente, às vezes a gente tem que estar online, e principalmente, como o senhor tinha falado, né? A gente está se acostumando muito com isso aqui, e aí, de repente, tem pessoas que, quando saem e vão ter que encontrar alguém presencialmente para um café, para um almoço, para fechar um negócio, também vão ter essa dificuldade, porque não vão ter essa tela na frente, né? O contato é direto. Então, eu colocaria
a princípio, essas duas habilidades aí. E vocês? Quero saber a opinião de vocês. Outra habilidade importante seria a questão do gerenciamento do tempo, porque isso se tornou essencial nesse momento. E também a questão que vocês tinham falado, que estava muito para o lado individual, então o trabalho colaborativo. Como que a gente faz esse trabalho em conjunto? Para não perder essa essência. Legal, olha, a Silmara está dizendo equilíbrio emocional, o Sérgio está dizendo disciplina, verdade. Professor, as suas aqui para a gente ir salpicando aqui. Isso, elas são, né, o que vocês abordaram, né, é essencial. A grande questão que a gente coloca, né, quando a gente fala do risco do individualismo, é exatamente isso. As pessoas, as telas, elas protegem, né? A gente, quando fala com alguém por Skype, ou quando fala por alguém por WhatsApp, ou não sei o quê, é diferente de você falar pessoalmente com a pessoa. Uhum. E isso não deixa de ser importante, muito pelo contrário, porque a gente tem uma outra onda dizendo o seguinte, que é uma onda, inclusive, cientificamente comprovado, que uma equipe produz muito mais do que cada pessoa individualmente dentro da equipe. Uhum. Então, isso, pensando na empresa, no mercado de trabalho, isso é extremamente importante, porque as empresas buscam a produtividade, elas buscam porque elas têm que ser competitivas, então elas têm que fazer mais com menos recursos, e a individualização, ela vai contra esse processo. Então, a gente tem sim que bolar, né, é um grande desafio, na verdade, que a gente tem pela frente, de transformar tudo isso numa receita de sucesso, né? Como é que a gente vai pegar o que tem de bom, né, que aconteceu aí nesse período de pandemia e que vem acontecendo, né, já há algum tempo aí na nossa história, com o que a gente tinha de bom no passado. A história do hard skill e do soft skill, né, eles têm que andar juntos, né? A habilidade técnica só já não é suficiente. A habilidade de relacionamento comportamental, a questão que você colocou da comunicação é fundamental. Eu sempre digo que todo mundo, toda empresa tem problemas de comunicação. Algumas trabalham mais esse assunto, outras trabalham menos. Mas a comunicação, ela é sim um processo a ser sempre melhorado. Uhum. Né? Em todos os aspectos. Da empresa com os seus trabalhadores com as empresas, entre equipes, tudo isso é o que faz, de fato, o mundo rodar. Né? A gente percebe a dificuldade de comunicação quando a gente vai para um país que você não conhece a língua. Né? Então, isso mostra para a gente o exemplo que é a importância da comunicação. Esse é um exemplo extremo, mas a gente às vezes a gente está conversando e algumas pessoas não estão entendendo o que você está falando porque você está usando um termo que é inadequado para aquele tipo de pessoa. Então, enfim, a gente tem que estar sempre trabalhando isso. Então, eu colocaria até a questão da comunicação como um dos principais fatores que a gente tem para trabalhar. Professor, você sabe que, enfim, eu dou alguns treinamentos em empresas e o de comunicação é um deles. E eu começo, às vezes, dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do quanto a comunicação é importante. Aí eu digo, junto lá 25 diretores, 30 diretores, eu falo, então faz o seguinte, vocês vão se colocar em ordem de data de mês de aniversário, sem falar e sem fazer mímica. Eles falam assim, não pode falar e não pode fazer mímica. Então, assim, como é que vocês vão se colocar? Eu faço em janeiro, fevereiro, março, abril, e fica todo mundo tentando, e faz com a perna, e faz não sei o que com o braço, e quando acabam, eles estão suando, professor, suando. Eles falam assim, nossa, Fabiana, você convenceu a gente de que realmente comunicação é uma habilidade muito importante, porque, né? É isso, né? O outro precisa te entender. Comunicação não é só você falar, é o outro entender aquilo que você gostaria que ele entendesse, né? Com certeza. Né? Isso a gente treina muito, né? E você, nos seus treinamentos, eu tenho certeza que também. Mas como é que você faz um grupo heterogêneo, né? De pessoas diferentes, com formações diferentes, absorverem a mesma informação, né? Pelo menos a essência dela. Né? Então, a gente, nas aulas, isso é muito comum, né? A gente tem salas lá com 40, 50, 60 alunos, e muitas vezes com realidades diferentes, né? Objetivos diferentes. Então, como é que você... E a comunicação, é importante sempre a gente ressaltar,
que ela não se restringe à comunicação oral, né? Exatamente. As expressões corporais, faciais, tudo isso determina, né? O tom da sua voz, né? Ele representa uma voz mais alegre, né? Uma coisa mais dura ou uma coisa mais soft e tal, né? A Então, comunicação não violenta, né? Tão importante sim, hoje também, a gente, sim. né? A Juliana é como a linguagem científica. A grande parte do problema em acreditar na eficácia de protocolos de segurança e vacinação veio do fato de a linguagem científica não ter sido difundida para o grande público. Ah, sei lá, Juliana, e a gente vai entrar aí num monte de assunto que eu acho que a gente não está muito a fim de entrar, porque a gente vai ter que entrar em política, a gente vai ter que entrar por que não foi difundida. Juliana, vamos voltar aqui. Vamos focar aqui para o nosso mercado de trabalho, que já é um pepino enorme aqui. Vamos focar para cá, não é? A Ju concordou comigo, até riu ali. Então, eu queria agora que a gente falasse um pouco sobre o futuro, né, das profissões, o futuro dos empregos. Então, o que vocês acham? Estamos quase tentando ser adivinhas aqui, mas o que vocês acham que são profissões que vão ser mais tendência, que são profissões que a gente está vendo, né, que cresceu já, e que são profissões que já são obsoletas, porque tem várias profissões que quase não existem mais, as pessoas estão precisando realmente se reinventar, né, porque não existem mais. O que vocês acham que serão as profissões que vão crescer bastante? Quer falar, Pri? Pode começar, professor. Então, tá bom, vamos lá. Bom, a chave é conhecimento, e o conhecimento ele advém da educação, né? Então, eu entendo que, e eu sempre concordei com isso, apesar de não ser pedagogo, eu sou apaixonado por Paulo Freire, eu acho que ele é um cara que realmente fez uma diferença fundamental na nossa vida, e outros, né, outras pessoas, outros pensadores que ressaltam a educação como a base de qualquer sociedade evoluída, né? Então, eu entendo que a educação, seja ela formal ou não formal, ela é a base para que a gente tenha profissionais que cabem no mercado. Marx falava lá atrás, né, nos idos de 1800, da coisificação do homem. E hoje, até parafraseando uma colega, né, Alzira Lobo, fala-se da descoisificação do homem. Ou seja, aquela pessoa que não evoluir, ela não vai ter lugar na sociedade, inclusive no mercado de trabalho, né? Então, o aprendizado, o conhecimento, a busca pela atualização, a flexibilidade, são palavras-chave para todo e qualquer profissional que pretende sobreviver no futuro. A gente não pode mais falar de profissões que sejam engessadas ou pessoas que sejam engessadas nas suas profissões. A palavra flexibilidade, ela traz um sentido muito maior do que o dicionário diz. A flexibilidade é a capacidade de adaptação. Nós já vínhamos falando de mudanças há muitos anos, né? Em especial depois da década de 90, que veio um boom de mudanças. Hoje, as mudanças, elas criaram uma aceleração absurda e que a gente tem que estar pronto para tudo. Eu sempre falo de oportunidades e de ameaças, né? As oportunidades e as ameaças, elas vêm do ambiente externo, não depende da gente. O que depende da gente são as nossas forças e os nossos pontos a melhorar. Para você aproveitar uma oportunidade, você tem que estar pronto para aproveitar. Caso contrário, ela se torna uma ameaça, né? Então, a gente brinca lá, o cavalo, a oportunidade é um cavalo que passou. Se você está pronto, você pula em cima do cavalo. Se não, pode ser que não passe um outro cavalo. Então, a sociedade do trabalho, ela está se tornando cada vez mais especializada. Eu vou te dar um exemplo. Um dia desse eu fui comprar Minto, não foi um dia desse, foi antes da pandemia. Fui comprar um ventilador. E eu entrei numa dessas lojas de departamento de eletrodomésticos aí da vida. E tinha uma pessoa me atendendo, uma vendedora, na faixa aí dos seus 50 anos, e não tinha preço nas peças. E eu falei para ela, eu queria saber o preço desse, o preço daquele. E ela, no aplicativo do celular, coitada, tomando uma surra do aplicativo, porque o vendedor de loja, que antes não precisava ter grandes especializações,
Hoje, no mínimo, ele precisa ter intimidade com tecnologia. Caso contrário, a pessoa não pode ser vendedora de uma loja de eletrodomésticos, né? Então, essa consciência, ela tem que fazer parte da vida de todos nós, e mais do que isso, né? Nós temos que ter, sim, políticas públicas de educação, né? A gente tem que ter, as universidades têm que ter o seu papel muito claro no desenvolvimento das pessoas, e isso faz, inclusive, com que a gente repense, né? Aquela prova de sim, não, de você sabe ou você não sabe, né? Desenvolvimento de competências é a grande chave, né? A gente não pode mais se ater simplesmente a habilidades. A gente tem que saber o que é e saber o que fazer com aquilo. Então, o profissional do futuro, ele tem que ser um profissional que tem que ter a consciência de que a atualização dele, ela é não necessária, ela é fundamental para a sua sobrevivência. Então, quem não conseguir acompanhar esse processo, vai ser um problema para os sociólogos resolverem, né? Porque vai ter muita gente sobrando na sociedade. E isso é muito complicado a gente falar, né? Porque, como eu estava falando, até 1990 você não precisava nem ter curso superior para você ter o seu lugar no mercado de trabalho, né? E hoje você não basta ter um curso superior, você tem que ter 1, 2, 3, tem que ter pós-graduação, tem que falar vários idiomas, tem que não sei o quê, um monte de coisa, né? Então, não, até abrindo um parêntese para essa coisa do profissional do futuro, eu acho que na educação, por exemplo, a gente deveria, e eu estudando agora, fazendo a 4ª faculdade, né, aos 56 anos, indo para o 3º ano de uma faculdade ainda, né, eu acho assim, eu aproveitaria muito mais nossos professores para uma discussão como a gente está tendo aqui, do que para dar a mesma aula 10 vezes para 10 turmas, por exemplo. Porque para dar a teoria, o senhor pode gravar um vídeo que eu vou assistir, a Priscila vai assistir, a turma A, B, C, o 3º ano, 10º ano, 9º ano. O senhor não precisa nem estar fisicamente toda hora lá. Gravou, todo mundo assiste. E a gente estaria presente, isso aqui seria aula, para mim. Sim. A gente estaria presente para discutir e refletir sobre uma coisa que a gente já viu o vídeo, né? Assim, eu acho que isso, por exemplo, para mim seria uma educação do futuro, profissional, o professor do futuro, sabe? E o que a gente está chamando de futuro, na verdade, é hoje, né? É hoje. É contemporâneo, né? Não dá para a gente dizer que isso é de vanguarda, não pode ser de vanguarda. Se for de vanguarda, quando a gente acordar, não tem mais lugar. Exatamente. Né? Então, eu falo sempre isso, né? A Priscila é minha aluna já há 2 semestres e a gente, eu tento sempre fazer isso na minha aula. Eu tento sempre conversar. Mas eu acho que esse bate-papo ele é muito mais, né? E no meio do bate-papo a gente vai colocando conceitos científicos, teorias e tal, né? Mas as pessoas ainda, Fabiana, elas estão ainda numa fase, muita gente ainda numa fase de evolução. Que a gente está batendo esse papo e a pessoa fala assim, poxa, mas pera um pouquinho, a aula não é isso, a aula é eu sentar aqui, ficar olhando para a cara dele ou dormindo e ele falando passar slide. Ele passar slide e o outro lado eu fico anotando que nem louca todos os slides. Exato. E isso que você está falando é o que a gente chama de metodologia ativa. Vejam essa situação e vamos discutir essa situação. E aí o cara fala assim, não, espera um pouquinho, eu estou pagando para ter aula, não para mim pesquisar e trazer a discussão, entendeu? Então é uma mudança de cultura mesmo, que é aquilo que a gente falou no comecinho, né? Que é a parte mais difícil. A parte, eu sempre falo, né? Assim, planejamento estratégico é uma coisa complicada? Não. Se você ler um livro de planejamento estratégico, você consegue fazer. A grande questão é colocar as pessoas dentro desse planejamento estratégico. Né? É você mudar a cultura do cara falar assim, não, pera um pouquinho, a minha área tem mais status do que a outra. Não, não tem, cara. Todo mundo tem o mesmo status, porque todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Né? O conceito e aí entra empatia, entre os conceitos sociais e tal, e daí por diante, né? E você, o que falaria das profissões, Priscila? Tem alguma profissão aí que você acha que... Quais profissões você acha que vão engajar? Estão falando aqui, ó, marketing digital, sim, com certeza, marketing digital. Algumas voltaram como a de costureira. Olha, é verdade, não tinha pensado nisso, mas é verdade. As carreiras que dependem de tecnologia só tendem a crescer. Sim, com certeza. Quais você apostaria?
Priscila. O professor vai ser essencial agora, tanto a educação de base, que começa ali com a criança de 2 anos, até na educação do ensino fundamental, o ensino médio e depois nas universidades. Porque, na verdade, nós estamos dentro de um mundo totalmente tecnológico. Quem não está adepto à tecnologia vai sofrer nesse momento. Então, todo mundo vai precisar se reinventar. E o profissional, tanto professor como psicólogo também, para trabalhar a questão socioemocional, além da competência mais técnica, vai ser essencial nesse momento. Eu coloquei algumas aqui. Compliance também, eu acho que vai estar né, muito, cada vez mais. Qualidade de vida, tudo ligado à qualidade de vida, bem-estar, à saúde mental, eu acho que vai estar também. Energias renováveis, né? A gente está vendo que é super importante isso. Marketing digital, que já falaram aqui para mim. Inteligência artificial, acho que vai continuar. Né? Essa coisa de dados vai continuar também. Eu acho que toda essa área de 3D, né? Desde arquitetos até engenheiros, essa área de 3D a gente viu que cresceu bastante também. E otimização de processos, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente vai querer cada vez mais, né? Otimizar o que a gente puder. A Fabíola está dizendo, tem o gestor de felicidade nas organizações. Olha que legal, né? Que bom que todas as empresas se preocupassem com isso também. Fabíola, o psicólogo, psiquiatra. É isso aí, Fabíola. Eu também acho, viu? Licitações públicas, pregões. A Elizabeth diz. Fabíola, gestor de RH com visão sistêmica, com certeza, organizacional. Só fazer um parênteses, Fabiana. Olha só, que todas as profissões que estão sendo listadas são profissões especializadas, né? Não estamos falando aqui da profissão de chão de fábrica, né? Que a gente chama do auxiliar de alguma coisa que não tem especialização, né? Então, olha como o futuro ele realmente tem que ser visto, né? Quando a gente olha para o futuro. Por isso que eu acho que, como o senhor falou, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas em procurar especialização, seja um MBA, seja uma pós-graduação, seja uma faculdade, né? Para se reinventar ou para agregar à sua profissão, mas eu acho também que as pessoas estão buscando muito essa especialização. Com certeza, profissionais de e-commerce, sim. Porque essas que o senhor falou, né, que a gente tem um nome ali, chão de fábrica, por exemplo, elas têm muita possibilidade de ser extinta e de ser automatizada, né? Ela pode ser automatizada. Hoje a gente vê um maquinário impressionante em algumas empresas, né? Robôs ali praticamente em empresas que já estão tomando lugar de pessoas que a máquina pode fazer aquilo, né? Não precisa uma pessoa fazer. Então, quanto mais realmente as pessoas forem especializadas, né, nas suas áreas, eu acho que elas têm mais chance também de sobreviver. É verdade. Você olha, uma profissão nos anos 70, que a gente olhava e falava assim, nossa, esse cara é especializado, era o torneiro mecânico. De repente, todo o conhecimento que ele tinha, né, que era muito querido pelas empresas, mudou para o CNC, que precisa de um cara com habilidade matemática e não mais habilidade de forjar uma peça ali, de fazer uma peça, né? Então, isso para a gente foi um aviso, né, lá nos anos 70, final dos anos 70, que a gente tem que olhar para isso. Então, a especialização, você falou das áreas automatizadas, né? Você pega as montadoras hoje, que antes tinha lá 200 caras fazendo solda, hoje é robotizada. Quem está lá por trás dos robôs? Uma pessoa especializada em programação de robôs, não mais em solda, né? Então, você falou, a gente não é exercício de futurologia, mas eu sempre digo, quanto mais informação tem, mais você consegue enxergar o futuro e se preparar para ele. E se preparar. Né? E tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer, né? Nós estamos falando de tudo isso e a gente tem um país com 20% de pessoas no ensino superior, né? Então, nós estamos falando, vamos falar números redondos, 200 milhões de pessoas, nós temos 160 milhões que não têm curso superior.
Então, olha o quanto nós temos que caminhar, o quanto nós temos que evoluir, né, para a gente chegar num patamar aceitável do profissional do futuro que é hoje. Com certeza. Maria fala designer, é verdade. TI, médico, mais do que nunca. Marketing, professor, designer instrucional para cursos EAD. A Fabiola fala, cita aí o agronegócio. Nossa, o agronegócio foi o que sustentou o Brasil aí quando estava tudo meio parado, né? Foi o agro que cresceu a beça. Rodrigo, professor de matemática. Rodrigo, você é professor de matemática? Você é professor de matemática. Você está puxando a sardinha para o seu lado, Rodrigo? Porque para achar em tudo isso professor de matemática, Rodrigo, estou achando que tem a coisa pessoal aí, viu? E eu estou achando. O Rodrigo não respondeu. Vamos ver se o Rodrigo é. Estudando ainda, estudando para ser professor de matemática. Tá certo, Rodrigo, puxando a sardinha para o seu lado. É isso aí. Não, matemática a gente vai ter que fazer conta sempre. Ou para ficar feliz, Rodrigo, ou para ficar triste, que a conta deu certo ou não deu, mas a gente vai ter que fazer conta a vida inteira para viver. Não tem outro jeito. Então, olha, já estão falando para eu terminar, a gente já passou de 1 hora, foi tão gostoso, fluiu tanto, que eu nem tinha percebido que a gente já passou de 1 hora. Então, queria muito agradecer, já quero agradecer vocês dois. Priscila, obrigada, Priscila, que você seja uma profissional incrível e que traga para essa área do RH muitas novidades e coisas boas aí para todos os funcionários. Professor, muito obrigada, foi um prazer falar com o senhor, assim, foi uma delícia, foi super gostoso o papo. Queria saber se vocês têm alguma coisa final para dizer, deixar o contato de vocês. Professor é o professor da Unisa, né? Da aula da MBA e pós-graduação, certo? Na Unisa. Isso. Tá? O senhor quer deixar um endereço de alguma coisa para alguém, se alguém quiser te achar e não for o seu aluno? Legal. Eu tenho o LinkedIn, né? Então, Marcos Vinícius Varlé, né? Minha chave para o LinkedIn. Qualquer dúvida ou necessidade, ou bate-papo, né? Que eu adoro, aliás, queria te agradecer, Fabiana. Como você falou, isso aqui a gente poderia passar a noite conversando, que tem assunto para tudo, né? Então, eu agradeço a sua contribuição, né? A contribuição da Priscila. Eu acho que é isso que a gente faz, né? É esse o nosso papel na sociedade, a gente poder tentar, pelo menos, ajudar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas achem os seus caminhos e falar sobre assuntos não só contemporâneos, mas de vanguarda, e às vezes de vanguarda e contemporâneos, né? Que façam com que a nossa vida seja uma vida mais tranquila, que seja uma vida de mais sucesso, uma vida de mais felicidade. Obrigado a todos. Legal. Priscila, quer falar alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade, principalmente pelo professor que me convidou para participar hoje. E também... não vai achar que vai ganhar já nota porque participou de live, não. Vai ter que fazer trabalho, vai ter que fazer tudo direitinho, tá, Priscila? Não vai achando, não. Só um parênteses. A Priscila é uma ótima aluna numa sala que tem ótimos alunos. Então, eu tive dificuldade em escolher. É que a Priscila é representante de sala, ela me ajuda demais. Eu falei, é ela. Mas eu fico muito... Eu tenho uma satisfação muito grande de ter pessoas como a Priscila e outros alunos nossos aí muito legais. Legal. Então é isso. A Pri é aluna da Unisa. E eu queria deixar o meu Instagram para quem quiser também, que tiver uma curiosidade, me seguir, @FabianaScaranzioficial. Eu faço aí trabalho com mulheres nessa transformação da reinvenção, né, de mulheres que estão fazendo transição de carreira depois de 40 anos, que é uma coisa difícil, mas é possível e vamos embora. Tem muita coisa ainda para a gente fazer. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, hein, mulherada? Não desanima, não. Fabiana, só uma coisa rapidíssima. Você falou da transição. A minha mulher é administradora. Ela, com 50 anos ou 48 anos, ela resolveu fazer faculdade de Direito, meu filho é advogado também, e os dois hoje trabalham juntos como advogados. Que legal! Não, a gente vê cada história bonita, que legal. É verdade. E está feliz pra caramba na profissão nova dela.
A gente tem que aprender a encerrar ciclos e tá tudo certo, né? A gente foi feliz numa fase, num ciclo, e a gente precisa aprender a encerrar e ouvir do nosso coração. A gente vai viver 100 anos, 120 anos, então a gente tem muitos interesses, a gente tem que realmente olhar para frente e ver quais os nossos interesses, porque aí a gente se mantém viva, ativa, né? Ativos, ativas, e isso é muito bacana, né? Então, gente que estava assistindo aqui, ó, muito obrigada a todos, Cláudio, Gustavo, Lucas, Danilo, José, a mulherada, a Fabíola que contribuiu, Sérgio, enfim, Silmara, todo mundo que estava aqui, boa noite para vocês, foi uma delícia também, adoramos. Acho que mês que vem tem mais. Então, ó, beijo grande para vocês. Tchau, professor. Tchau, Priscila. Tchau para todos. Tchau, gente. Um beijo. Beijo. Obrigada, Leoninho. Beijo. Até a próxima. Tchau. Beijo.